GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 30, capítulo 2, Vantagens. 20ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Interposição é uma vantagem de custo variável. O personagem é capaz de atravessar uma determinada matéria sólida como se ela não existisse. Ele não abre uma passagem atrás dele, mas seus observadores simplesmente o veem derreter na superfície e desaparecer. O personagem precisa ter visão penetrante, que é uma outra vantagem que nós vamos ver depois, para enxergar onde está indo e ainda precisa respirar, a menos que tenha a vantagem não respira, o que limita o tempo dessas incursões ao tempo em que ele pode ficar sem respirar. A interposição é diferente de insubstanciabilidade. O personagem é afetado pela gravidade e está limitado ao deslocamento normal. Se não possuir voo ou qualquer outra vantagem de deslocamento, o personagem precisa caminhar com seu deslocamento básico. Além disso, o personagem pode ser afetado por qualquer ataque capaz de alcançá-lo dentro do objeto sólido. O personagem ainda é vulnerável a ataques realizados com o material que ele conseguir atravessar, a menos que o jogador compre resistência a dano para esses ataques. O custo dessa vantagem depende da frequência com que o personagem encontra o material com que ele consegue transpor na forma de uma barreira. Por exemplo, papel pode ser uma substância comum, mas como muralhas de papel são raras, esse objeto é considerado raro no cálculo da interposição. Muito comum: terra, incluindo argila, lama e areia; metal, pedra, incluindo tijolo, cimento e gesso; madeira ou outros materiais estruturais comuns, custa 40 pontos. Comum: concreto, plástico, aço e outros materiais estruturais específicos e comuns, 20 pontos. Ocasional: vidro, gelo, incluindo a neve, areia e qualquer outra coisa que uma pessoa normal poderia acabar quebrando atravessando por meio de força muscular, assim como materiais estruturais incomuns, como alumínio e cobre, 10 pontos. Raro: osso, carne, papel e outros materiais raramente encontrados em grandes quantidades ou como barreiras, 5 pontos. Ampliações especiais: ele é capaz de carregar objetos. Normalmente o personagem não consegue carregar nada enquanto se move através da matéria. Essa ampliação lhe permite transportar objetos, incluindo vestimentos e armaduras. Se forem derrubados, esses objetos pulam para o espaço aberto no local onde o personagem entrou em material. Não é possível agarrar objetos dentro da matéria sólida. Objetos que pesam até o valor de nenhuma carga do personagem custam mais 10%, até leve mais 20%, até a média mais 50% e até pesada mais 100%. Túnel: o personagem é capaz de deixar um túnel aproximadamente com a sua altura atrás de si, se assim o desejar. A habilidade rearranja a matéria através da qual o personagem está se movendo sem causar dano e não funciona em seres vivos. Se quiser uma habilidade capaz de abrir buracos, objetos e pessoas, consulte Ataque Inato. Essa ampliação custa mais 40%. Intuição: 15 pontos. O personagem normalmente acerta em suas conjecturas. Quando ele tiver várias alternativas diante de si e não houver nenhuma maneira lógica de escolher entre elas, o jogador pode pedir ao mestre para que permita ao personagem um teste de intuição. O mestre faz um teste secreto de IQ com um bônus igual ao número de opções boas e uma penalidade igual ao número de opções ruins. No caso de um sucesso, ele conduz o personagem a uma opção favorável. No caso de um sucesso decisivo, ele revela a melhor opção. Num fracasso, o personagem não recebe nenhuma informação. No caso de uma falha crítica, o mestre indica uma opção ruim. O mestre pode modificar esse sistema para situações em que ele acredita que a intuição poderia ajudar. Só é permitido um teste por problema. O mestre também não deve permitir que a intuição cause um curto-circuito na aventura. Por exemplo, o detetive intuitivo entre em uma sala, coloque as algemas nos culpados e encerre o caso. A intuição deveria, na melhor das hipóteses, apontar uma boa pista. Mestres que não se acham capazes de controlar os efeitos da intuição de modo conveniente não devem permiti-la em jogo. Investidura de poder: é uma vantagem que custa 10 pontos por nível. Uma divindade, deus, lorde demoníaco, grande espírito, poder cósmico, etc., investiu o personagem com poderes para conjurar magias clericais. Anote o nível da investidura de poder a EQ do personagem quando ele for aprender mágicas oferecidas pela divindade que concedeu essa vantagem. Por exemplo, EQ 12, investidura de poder, entre parênteses aqui no caso Thor, o deus Thor, 2, permite que o personagem aprenda as mágicas oferecidas pelo deus Thor como se tivesse uma EQ de 14. Essa vantagem funciona mais ou menos como a aptidão mágica dos magos, que nós vimos anteriormente, só que são magias específicas dadas pelo deus em questão. O personagem só pode aprender as mágicas clericais que aparecem em uma lista pré-estabelecida pela divindade, e a divindade pode até mesmo impor a mágica que deseja que o personagem aprenda. O mestre deve criar essa lista e representar o papel da divindade quando o personagem quiser aprender novas mágicas. No entanto, como ele estará canalizando a vontade divina e não estudando magia, as mágicas clericais não têm pré-requisitos. Em geral, quanto maior a investidura de poder, mais sagrado será o personagem. O nível máximo dessa vantagem depende da divindade, conforme determinado pelo mestre.
Deuses menores, que têm uma habilidade limitada de transferir poder para seus escolhidos ou uma lista pequena de efeitos mágicos, podem conceder apenas um nível, enquanto divindades mais importantes podem ser mais generosas. Lembre-se que investidura de poder é uma medida do vínculo do personagem com a divindade, enquanto que clericato e hierarquia religiosa, que são outras vantagens, mede o poder social. Essas duas coisas não precisam necessariamente estar relacionadas. Investidura de poder pode ser restringida a clérigos de cargos elevados, mas no fim das contas uma divindade consegue poderes a quem quiser, possivelmente decepcionando a própria igreja dele. Em alguns casos é possível aumentar o poder dessa vantagem durante o jogo. As formas como isso pode acontecer dependem da divindade. Para receber, manter ou aprimorar investiduras de poder, o personagem normalmente precisa adquirir e se manter fiel a uma ou mais características relacionadas no quadro Desvantagens Mentais, autoimpostas, que nós vamos ver depois quando estudarmos a desvantagem. Se quebrar esses votos, o personagem pode, inclusive, perder alguns ou todos os seus poderes, possivelmente até cumprir uma penitência adequada, ou talvez para sempre. Efetivamente, investiduras de poder traz embutida a limitação pacto, e não deve ser aplicada essa limitação novamente como um modificador. Pode ser também que o personagem precise aprender certas exigências físicas. Algumas divindades só concedem poder a homens, mulheres, eunucos, virgens. O mestre deve ser criativo. Se o personagem perder uma dessas exigências especiais, como por exemplo virgindade, a investidura de poder pode enfraquecer, ser interrompida ou reduzida de maneira correspondente ao valor do ponto do personagem. É possível ter tanta aptidão mágica quanto investidura de poder, a menos que a divindade proíba isso. Mas a primeira não aprimora mágicas clericais e a segunda não influencia as demais mágicas. As versões clericais e mágicas de uma determinada mágica são completamente diferentes e as clericais nunca contam como pré-requisitos para as mágicas. Se o personagem conhecer as duas versões de uma mágica, elas não afetam uma a outra. Investidura de poder é uma maneira possível de lidar com poderes sagrados. Ela é mais apropriada em cenários onde os sacerdotes são feiticeiros inspirados divinamente. Se quiser conhecer outras visões de dons divinos, consulte o Abençoado, que nós falamos anteriormente, e Fé Verdadeira, que nós também falamos anteriormente. Invisibilidade custa 40 pontos. O personagem é invisível. Ao contrário da maioria das vantagens, essa vantagem está sempre ativa, a menos que o jogador compre uma ampliação especial. O personagem faz barulho, deixa pegadas, exala odores e, via de regra, qualquer coisa que estiver carregando permanece visível. Se não estiver carregando nada, o personagem recebe um bônus de mais 9 em furtividade, em qualquer situação onde é importante não ser visto. Indivíduos utilizando visão remota, paranormal, uma bola de cristal, clarividência, não conseguem enxergar o personagem, se ele estiver invisível para os sentidos normais dessas pessoas. Os dispositivos com esses poderes ainda conseguem localizá-lo, assim como as habilidades paranormais que detectam inimigos, vida, etc., mas apenas de modo não visual. A invisibilidade funciona apenas contra um tipo de visão. Entre os tipos de visão incluem-se visão eletromagnética, que abrange a visão comum, a infravisão, a ultravisão e radares, sonares, campos magnéticos e outras coisas que o mestre possa criar. Se for invisível para a visão eletromagnética, o personagem não apresenta sombra ou reflexo. Ampliações especiais. Afeta máquinas. O personagem é invisível até mesmo para máquinas. Ele não pode ser fotografado e não aparece em câmeras ou outros detectores. Dispositivos como placas de pressão ainda percebem sua presença, mas o personagem consegue passar por um robô sentinela sem ser detectado. Armas com mira eletrônica não recebem bônus para atingi-lo. É uma ampliação de mais 50%. Ativada ou desativada à vontade. O personagem é normalmente visível e pode se tornar invisível quando quiser. É uma ampliação de mais 10%. Capaz de carregar objetos. Os objetos que o personagem estiver carregando, incluindo roupas e armaduras, se tornam invisíveis. Eles voltam a ser visíveis quando são colocados no solo. Objetos que pesam até o valor nenhum de carga do personagem custam mais 10%, até leve mais 20%, até média mais 50%, até pesada mais 100%. Estendida, o personagem é invisível para mais de um tipo de visão, por exemplo, visão eletromagnética e campos magnéticos, mais 20% por tipo de visão adicional. Normalmente ativa. O personagem normalmente é invisível, mas ele é capaz de se tornar visível por curtos períodos de tempo, fazendo um grande esforço, 1 ponto de fadiga por segundo, mais 5%. Limitações especiais. Reflexo visível. A imagem do personagem reflete em espelhos, menos 10%. É o vampiro reverso, né? Ele aparece invisível no mundo real e no espelho ele aparece visível. Somente máquinas. Essa habilidade funciona como afeta máquinas, mas o personagem fica invisível apenas para máquinas. Os seres vivos são capazes de enxergá-los normalmente. Menos 50%. Somente matéria. A invisibilidade do personagem oculta apenas para o mundo material. Criaturas insubstanciais, como fantasmas, são capazes de enxergá-lo normalmente. Menos 10%. Sombra visível. O personagem projeta uma sombra, mesmo sendo invisível. É uma limitação de menos 10%. Então, pessoal, por agora estamos terminando mais esse episódio do Regras de GURPS 4ª edição. E se você tem gostado do nosso trabalho, continue acompanhando o RPG Next em www.rpgnext.com.br.
Então, vamos terminar hoje por aqui e continue na próxima semana conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.